Olá pessoal, bom dia a todos. Hoje nós vamos aprender o MDC pelo método de algoritmos de Euclides, tá? O MDC a gente já viu na outra aula, que é o máximo divisor comum. E esse método também de Euclides, ele é conhecido como o método das divisões sucessivas. Vamos fazer 3 exemplos simples, rápido, para a gente ver como é que funciona o nosso conhecimento no papel. Esse método é ideal para a gente trabalhar com números grandes, tá? Então vamos lá aprender, vocês vão ver que é bem simples, bem fácil de fazer. O primeiro exemplo, a gente vai calcular o MDC de 126,36, tá? Como é que a gente faz para poder calcular esse MDC no algoritmo de Euclides ou no método das divisões sucessivas? A gente vai ter 2 linhas nesse sentido e vamos colocar barras dessa maneira aqui. O número de barras vai depender da quantidade de divisões que a gente for fazer. Então, nesse caso, eu já coloquei aqui no papel, tá? E nós vamos trabalhar, nesse caso, com apenas 3 barras. Nós vamos ver como é bem simples, tá? Conforme o número for maior, mais barras ele terá. Então, vamos lá. Calcule o MDC de 120,36. Nesse método, a gente vai fazer da seguinte maneira. A gente vai pegar o 120... e vai dividir pelo 36, ok? Então, o que a gente vai fazer? 120 dividido por 36, dá 3 aqui, ó. Que 3 vezes 36 é 108. A gente diminui aqui e tem resto 12. Gente, vamos lá. Vamos começar a colocar aqui na nossa barra para ver como é que funciona. A gente vai colocar sempre o primeiro número maior na frente. O número maior é o 120. Em seguida, vamos colocar o número menor. O número menor é 36. Certo? O resultado da nossa divisão, que é o 3, vai ficar aqui em cima. Então, aqui em cima vai ficar quem? O nosso quociente. Em cima fica o nosso quociente. Aqui fica o nosso dividendo, nosso divisor, e embaixo fica nosso resto. Essa parte de baixo aqui, da barra, vai ficar sempre o resto. Ok? Então, a gente fez a primeira divisão de 120 por 36, achamos o resto 12. O que a gente faz com esse resto 12? Coloca ele aqui ao lado do 36, certo? E vamos dividir agora 36 por 12, certo? Ó, 36 por 12 tem resultado 3 e dá 0. O que a gente volta a fazer? Ó, o nosso quociente aqui em cima, que deu 3. O nosso dividendo aqui e o nosso resultado é 0. O nosso objetivo é achar sempre o resultado 0. Então, quando a gente encontrar o resultado 0 aqui, o dividendo, que vai ser o último número dessa coluna, ele vai ser o nosso MDC. Gente, reparou o seguinte, ó, 120 e 36. Dividimos 120 por 36, achamos o nosso resultado, colocamos aqui em cima, onde fica o nosso quociente, achamos o resto 2 e o resto fica aqui embaixo. Depois que a gente achou o resto, a gente colocou o resto aqui do lado 36 e dividiu por 36. Como o nosso resultado aqui foi 0, parou a nossa conta, era o que a gente queria encontrar, encontramos o MDC. No método anterior, a gente queria encontrar o número 1, a gente procurava o 1. Nesse aqui, a gente vai sempre encontrar 0. Quando a gente encontrar o 0 aqui, o número que tiver aqui, o último número daqui, será o nosso MDC. Tá bom? Vamos olhar aqui o nosso segundo exemplo. Deixa eu centralizar aqui para vocês verem bem. Vamos lá. Deixa eu ver. Acho que ficou legal agora. Calcule o MDC de 258 e 240, de 558 e 240, ó. A gente coloca primeiro 558 aqui. O 240
ao lado e vamos fazer a divisão. 528 dividido por 240. 528 dividido por 240, ó, vai dar 2. Porque 2 vezes 240 é 480. A gente vai subtrair aqui. Nessa subtração, o resultado deu 48. Nosso resto foi 48, nosso resultado 2. O 2 vem aqui para cima, que é onde fica o nosso quociente. O 48 fica aqui embaixo, onde fica o nosso resto, ok? Vamos pegar o nosso resto e colocar aqui ao lado do 240, que é o menor número, certo? E agora nós vamos fazer a divisão de 240 por 48. Vamos lá, 240 dividido por 48, 240 dividido por 48 dá 5. Nosso resto é 0. O 5 vem aqui para cima, 0 aqui embaixo e acabamos a conta. Viu, pessoal, como é bem simples de fazer por esse método? Então, fechando, como eu falei, vamos fazer o exemplo 3. O exemplo 3, que a gente é para calcular o MDC de 528, 240 e 2016. Repare que agora são 3 números, não 2. Mas como é que a gente vai resolver esse problema? Vamos lá. Nós vamos sempre trabalhar com os 2 números maiores. No caso, o primeiro número vai ser o 2016. Vamos aqui, vamos fazer as barras. Ó. As linhas. E agora as barras. Repare que agora tem uma barra a mais, porque nós vamos ter um pouco mais de trabalho, tá? A gente sempre começa pelo número maior, que no nosso caso aqui, vai ser o 2016. E o segundo maior é o 528, tá? Então, eu já até fiz as contas para adiantar um pouquinho, para a gente fazer bem rapidinho. 2016 dividido por 528 dá 3. O resto dessa conta é 432. Vamos pegar o 432 e colocar agora ao lado do 528. E vamos dividir 528 por 432. Tá? Vai dar 1 de quociente e vai sobrar 96. Vamos pegar o 96 e colocar ao lado do 432. Lembrando que o nosso 96 é o resto. Tudo que tiver aqui embaixo é o resto. Tudo que tiver aqui em cima é o nosso quociente. Certo? Dividindo 432 por 96... deu o resto 48 e 4. Certo? Agora, nós vamos dividir o nosso resto, que é o 48, pelo 96. Vai dar 2 aqui e deu de 0 o resto. Então, ó, o nosso resultado, o nosso MDC é 48. Mas olha só, atenção, é 48 o MDC entre 2016 e 528. A gente agora precisa fazer o MDC do 240. Como é que a gente faz? Vamos lá. Vamos aqui montar as barras. Certo? E vamos colocar aqui. Vamos colocar os valores. Começando sempre do número maior, 240. E o outro número vai ser o 48, que foi o resultado do nosso primeiro MDC. Bom, 240 dividido por 48, a gente até fez no outro exercício. Dá 5, com resultado 0. Então, ó, o MDC
de 240 é 48. Então, a nossa resposta seria o MDC de 528, 240 e 2016 é igual a 48. Viu, pessoal? Como esse método também é bem simples. Ele funciona para números grandes. Ele evita que a gente tenha que fazer muito trabalho de divisão. Assim, as nossas contas ficam muito mais rápidas quando a gente for trabalhar com números grandes. Beleza, pessoal? Um abraço para todos.